pessoal, tudo jóia? Leonel por aqui. O vídeo de hoje, conclusão do projeto da carga eletrônica 100% MOSFET. Pessoal, foi uma saga, né? Estamos chegando aqui ao quarto vídeo do projeto. Mas assim, se a gente considerar o tempo que eu demorei para montar essa daqui em relação a essa outra aqui, que é uma carga com transistor bipolar, essa daqui foi bem mais rápido. Mas assim, eu utilizei os conceitos que eu peguei daquela e apliquei nessa. Lógico, algumas diferenças no diagrama, né, no funcionamento, mas em si, a essência do projeto, a gente aproveitou bastante coisa da outra. Pessoal, eu queria só fazer algumas considerações em relação a esse projeto. Algo que me deixou muito contente, eu tinha comentado no vídeo anterior, a gente fez diversos diagramas, né? Conforme foi evoluindo, eu ia fazendo a engenharia reversa, ia colocando aqui no software, né? Para poder ir documentando, né, a evolução do projeto, ia compartilhando, gravando vídeo com vocês. E em um grupo de técnico que a gente participa, o pessoal comentou bastante ali, né, Leonel? Achei muito legal da sua parte, né? Você dedicou tempo para desenvolver o projeto, né, visto que não é nada que eu peguei da internet, pessoal. Todo o projeto em si, toda a elaboração a gente foi fazendo do zero, né? Não tem nada na internet relacionado a esse tipo de projeto, né? Então foi uma coisa que deu uma certa dificuldade, mas que graças a Deus conseguimos chegar num resultado muito bom. E o pessoal lá comentou a respeito disso, falou: não, você desenvolveu o negócio do zero, você dedicou tempo, dedicou material, né? Você teve que ficar estudando, né, pesquisando a respeito do funcionamento, né, fazendo teste, às vezes, né, algumas coisas ali no caminho alguns transistores foi se perdendo no caminho. Mas enfim, pessoal, e aí o pessoal comentou bastante a respeito, né, da gente estar fazendo o diagrama, disponibilizar para vocês aqui. Por isso que eu acho legal quando você se inscreve aqui no canal, você interage conosco, né? Vale a pena se inscrever, pessoal. Eu vou deixar disponível o link na descrição desse vídeo, tá? Do nosso site, licotelecom.blogspot.com. Lá você vai poder ter esse diagrama em alta resolução, né? Eu vou colocar um compilado dos vídeos lá também no artigo que a gente vai postar, né, no tópico. E eu vou colocar também algumas coisas da outra carga. Então ali o pessoal vai poder aprender um pouco da carga, né? Ver como é que foi o diagrama, como é que foi a evolução do circuito, né? É bem interessante isso, pessoal, essa interatividade, né, com vocês. E o pessoal comentou bastante, né? Teve dois colegas do grupo que eu achei legal, que eles falaram assim: Leonel, ó, a gente vai mandar uns links para você e aí você vai ver a data. Presta atenção na data. E aí me mandaram o link da carga, da primeira carga que a gente montou, e aí começaram a me mandar os links de algumas postagens que o pessoal foi colocando, de projetos de cargas eletrônicas no decorrer. Falaram assim: Leonel, tá vendo? Todos esses projetos é baseado nessa carga sua. Então, você tá inspirando outras pessoas a estar fazendo. Eu fiquei muito contente, pessoal. Olha, não tenho palavras para agradecer, né? Lógico, a gente faz o melhor possível, né, com as condições que a gente tem, né? A questão de material, gabinete, componente, né? Teve alguns transistores que se perderam no caminho, aí a gente não tinha mais o 90N20, a gente usou o IRFP260, mas enfim, o intuito mais é assim, ter essa dinâmica com vocês, compartilhar com vocês o que a gente está desenvolvendo, né? Eu fico muito contente que tem amigos aí que fazem manutenção também em equipamentos e precisavam de uma carga dessa, e hoje eles vão ter condição de construir uma também, né? Isso daí pra gente é muito gratificante. Pessoal, esse é o diagrama oficial, tá? Esse é o diagrama já finalizado. Então, se você quiser montar, eu queria montar, eu andei vendo nos vídeos lá, mas não deu para pegar os detalhes. Esse daqui eu vou deixar disponível para você baixar em PDF, em alta resolução, né? Vai ficar certinho os links. Aqui já está o diagrama dela pronta, tá? Então aqui já tem 4 pontos KBPC 5010. O filtro de harmônico aqui já está com um capacitor de 35.000 micro, tá? No vídeo anterior a gente tinha colocado 3 capacitores de 4700. Aqui eu já quis dar uma otimizada, coloquei mais um de 22.000 micro, tá? Aqui eles são capacitores de 35 volts. A gente vai finalizar essa saga do projeto,
né? Porque a gente precisava entregar ele, né? Mas assim, futuramente, o que eu vou fazer agora? A partir de agora que o projeto já está pronto, está funcionando, a gente validou ele, né? Ele performou, ele funcionou. Aqui eu tô com 3 fontes, ó. Uma de 30 chaveada, outra de 30 chaveada e uma de 40, ela é de transformador, ó. Agora que o projeto já está funcionando, ó, 15 amperes, 20 amperes, 30 amperes, 40 amperes, 50, 60, 70, 80 e 7 amperes, ó. Tá? Ela dá uma caidinha porque o fio aqui ele é fino, então conforme ele vai esquentando, vai tendo alteração na resistividade. Mas ela está em pleno funcionamento, pessoal. Eu gostei bastante do resultado, tá? E agora que o projeto está validado, funciona, está estável, né? A gente vai trabalhar em algumas melhorias, tá? Isso daí a gente vai depois compartilhar com vocês também. A gente vai depois fazer um diagrama já com as atualizações, assim que a gente fazer essa modificação. E qual seria, Leonel? Uma observação, vamos fazer as considerações, só para a gente, né, alinhar o que foi feito. A gente fez a modificação aqui na parte do controle de pulso. Eu coloquei mais um resistor agora de 150 ohms. Ó, a ventilação ligou. Deixa eu colocar o microfone perto. A ventilação liga sozinha, né? A temperatura subiu, depois que ela baixar de 40 ali, ela já vai desligar. Aqui, pessoal, eu adicionei mais um resistor de 150 ohms, mas se você não quiser colocar 4 resistores aqui, você pode colocar um só de 47R, né, por 2 watts, tá feito. Né? Aqui é que eu fui colocando, fui fazendo teste, né, enfim. E aí chegamos nesse resultado aqui. Outra modificação que eu fiz, como teve alguns resistores que andou se perdendo, né, alguns 90N20 que andou se perdendo, aí eu coloquei o IRFP 260. Só que o 90N20, a tensão de disparo é 1.7. O IRFP 260, a tensão de disparo é 1.3. Então, o que acontecia? Eu tinha maior consumo de corrente nos IRFP 260. Como que eu percebi isso? Eu peguei essa pinça de corrente, eu fui medindo em cada transistor. Chegava nos IRFP 260, eu tinha quase 8 amperes de diferença. E aí eu aumentei o resistor no gate, coloquei resistor de 4,7K aqui no gate, só dos IRFP 260, tá? Mas porque tem transistor diferente. Se você vai montar ela do zero, eu oriento você colocar tudo um modelo só. Agora que o negócio tá funcionando, tá legal, não vai ter perigo de andar queimando o transistor. Esse daqui foi o primeiro modelo que a gente fez, né? Aqui não tinha os resistores de valor mais baixo, né, na linha de pulso. Aqui tá até com as flechinhas, ó, o pulso. Aqui a corrente drenada, né? E aqui não tinha, eu tinha 2 resistores de 1K. E era pouco em relação a você ter que manter em corte todos esses transistores. Isso daí em um regime de potência alta, eles acabavam flutuando, eles não conseguiam ficar em corte depois, em saturação. Eles já, sem cortar, ele já saturava de novo. Isso daí criou uma auto-oscilação que me deu um trabalhão para entender isso no começo. É o que eu falei, pessoal, como é algo desenvolvido do zero, não tinha referência para mim pesquisar. Então é a hora que a gente vai aprendendo na raça, né? Mas assim, graças a Deus chegamos num resultado legal. Aqui já foi, do vídeo 2, já foi o projeto performado. Eu consegui corrigir a auto-oscilação, né? Mas eu tinha coisa para resolver ainda. Mas aqui já funcionou. Já tirei a auto-oscilação, adicionando 3 resistores de 220R. E os resistores de 100R nos gates. Então ficou legal. Aí a gente chegou no vídeo anterior, que foi a terceira parte, onde aqui eu só tinha 2 pontes retificadoras, eu tinha aqui os 3 capacitores de 4700, né, no filtro de harmônico, mas enfim, aqui eu já quis compartilhar com vocês um negócio montado, pronto. Lógico, você que já trabalha com eletrônica, Leonel, eu manjo um pouco de eletrônica, cara, eu posso mudar? Pode, sem problema nenhum. Você pode colocar, em vez de 100R aqui, colocar tudo de 1K, sem problema nenhum, vai funcionar. Aqui, pessoal, no vídeo, vocês viram que tem aqueles pedaços de fio.
15 centímetros de fio, 1 milímetro, fio de alto-falante, né? E aqui eu faço resistor de fio. Me pediram bastante para fazer um vídeo relacionado a isso, a gente vai gravar. Então eu não uso resistor de porcelana, de fio, fio cerâmico, aqueles resistor verdinho, né? Resistor de fio, só que daqueles verdinho. Não, eu utilizo fio flexível mesmo. Por quê? Aqui eu consigo dissipar mais de 50 watts em cada pedaço de fio, 15 centímetros, tá? Se você for utilizar fio mais grosso, aí você vai ter que utilizar um fio mais comprido. Porque quando você aumenta a bitola do fio, você diminui a resistividade. Então você tem que pelo menos manter uma resistência de 0,01, o mínimo. Seguindo aqui com as considerações, pessoal, tem a ventilação automática, a gente comentou no vídeo anterior, um IRF, um IRL ou um IR, né? E pode ser qualquer MOSFET, pode ser um IRF 520, aqui está um IR44, mas pode ser um IRFZ, um IRL, enfim, tem que ser um transistor MOSFET canal N. Aí tem um trimpotezinho aqui do gate para o GND e aqui tem um termoresistor do 12 volts para o gate. Então quando o dissipador esquentar, a resistência aqui diminui, a tensão aqui no gate sobe e dispara os ventiladores, beleza? Aqui eu estou utilizando ainda a plaquinha. Essa plaquinha aqui me ajudou a descobrir uma coisa no vídeo anterior. No vídeo anterior vocês viram que tinha uns 5 transistores perdidos aqui, né? Foi uma correria, pessoal, porque olha, pensa num negócio que me consumiu o transistor, foi esse projeto aqui. Mas até chegar num patamar, foi tudo, né? A gente vai desbravando ali o funcionamento, né? O que consumiu o transistor no vídeo anterior? O Duty Cycle eu coloquei em 65%. Quando você aumenta o Duty Cycle, o transistor ele fica mais tempo em nível alto e mais tempo em condução, em saturação. E o que acontecia? Quando eu coloquei em 65%, nossa, ela chegou em 100 amperes, ficou ótima. Falei, vixe, era o que eu precisava. Aí, o que acontece? O transistor forçava demais, começou a gerar um calor excessivo e alguns transistores andou queimando. Só não queimou tudo por causa dos resistores aqui nos gates. Mas eu voltei para 30%, coloquei o osciloscópio aqui, comecei a comparar, né? Forma de onda e testa. Falei, será que tá autoscilando de novo? E aí eu descobri, né? Pesquisando, né? Alguns fóruns de eletrônica, fóruns de circuitos chaveadores, né? Aqui, pessoal, o que eu fiz para poder entender o Duty Cycle desse projeto aqui, para vocês verem, né? Eu tive que estudar outros aparelhos para poder chegar nisso daqui. Eu comecei a estudar circuito daquelas máquinas que geram pulso para corte a laser, aquelas máquinas de corte industrial. E elas trabalham com um circuito que gera uns pulsos, né, PWM em frequência muito alta. E lá tem o sistema de Duty Cycle, o controle de Duty Cycle. Quando aumenta demais é perigoso estragar aqueles corte a laser. Então ela tem um range que ela pode trabalhar. A potência dela, daquelas máquinas de corte a laser, é justamente no Duty Cycle, né? Eu tenho lá a amplitude do sinal fixa naquelas máquinas, e aí eu só altero o Duty Cycle. Então eu controlo o corte a laser, a potência, né, da espessura do material no Duty Cycle. Só que mesmo assim tem um limite. Se eu passar daquilo ali vai danificar. E aqui eu coloquei em 65, começou a exceder o limite que os transistores estavam aptos a trabalhar. E em regime de corrente altíssima, né? Então o que eu fiz? Eu voltei para 30, que é o que eu tinha achado ali naquela versão. Eu tinha colocado em 30%, funcionou, não queimou nada. Mas aí, o que eu fiz? Eu fiz as modificações, né? Coloquei aqui 4 pontes KBPC 5010. Eu coloquei aqui o capacitor de 22.000 micro no filtro de harmônico. Esse filtro de harmônico é importante porque na hora que eu estou testando a fonte, se eu não segurar os harmônicos aqui dentro da carga, esses harmônicos podem ir no medidor de corrente da fonte e ela vai medir errado, se for um medidor digital. Isso daí acaba mascarando o resultado do teste. Então a gente tem que criar um filtro harmônico. E outro detalhe, esse filtro harmônico ele gera um fator de amortecimento. Além de eu aumentar a corrente drenada quando eu adiciono o capacitor, porque eu consigo criar uma corrente média aqui. Eu consigo criar uma linearidade aqui
né? Eu diminuo o ripple aqui, porque eu tô gerando, né, um ripple que é os harmônicos. Eu consigo diminuir esse ripple, eu consigo aumentar a corrente drenada. Isso daí me ajuda bastante na eficiência da carga, né? Às vezes ela está trabalhando ali com eficiência mais baixa, eu colocando o capacitor aqui eu consigo elevar um pouquinho mais, mantendo a mesma quantidade de transistor. Isso é muito importante. Para fazer esse teste de hoje, né, para fazer esse vídeo de hoje, eu deixei com 45%, tá, o Duty Cycle da plaquinha, né? A gente tem a opção de fazer aquela plaquinha da outra carga, com transistor bipolar, que ela é com NE555. Fica funcionando normal, igual essa daqui. Só que eu achei legal a gente ter a plaquinha, que eu consigo ter o feedback do que eu estou aplicando no estágio. Como é MOSFET, é um transistor mais, ele é mais, vamos dizer assim, arisco, né? Digamos assim. Qualquer coisa que eu fizer ali de sobrecarga nele, como a resistência interna dele, dreno e source, é muito baixa, qualquer alteração, oscilação, qualquer coisa errada que eu fizer no gate dele, ele dá uma corrente de dreno muito alta. Então a corrente aqui dispara com muita facilidade. Então eu tendo essa plaquinha, eu consigo ficar monitorando o que eu estou aplicando de sinal. Eu deixei com 45, tá? 45 aqui, a gente chegou aí praticamente nos 90, né? 80 amperes aqui, ó. Aí, 93 amperes, ó. Show de bola, pessoal. 90 amperes aí dá para brincar bastante, né? Mas é uma coisa assim que eu queria já deixar no ar. É lógico, a gente não vai seguir com esse projeto assim logo de cara, porque eu vou ter que estudar muito agora, seguindo essa linha de amplitude, de sinal, de Duty Cycle. O que a gente pode fazer para fazer mais com menos, né? Que é o intuito aqui, fazer algo compacto, mais eficiente. Com essa mesma quantidade de transistor, como que eu faço para ele drenar mais corrente, mais de 90 amperes? Eu aumentar a tensão aqui, ó, de polarização dos gates. Como eu tenho aqui, pessoal, a tensão de disparo de 1.7 volts, e eu tenho a tensão de sinal de onda quadrada de 12 volts, então se eu tirar 1.7 de 12, né, eu vou ter 10.3. 10.3 volts, eu já não vou conseguir tirar a máxima dos 13.8 que está chegando aqui. Então o que é a ideia minha? Criar um buffer aqui na saída. Então ele vai entrar 12 volts de amplitude. Eu vou colocar um transistor aqui, um transistor com um resistor, pode ser um MOSFET mesmo, com um resistor por mais B, né, conduzindo. Só que esse transistor aqui, ele vai ter tipo uma tensão de 30 volts em cima dele, no dreno dele. Um resistorzinho ali de 47K do dreno para o gate. Então, quando a plaquinha que tiver em nível alto, eu não vou ter mais os 12, eu vou ter a tensão alta ali, eu vou ter os 30 volts que está vindo lá pelo resistor. Então, o source do MOSFET aqui, o bufferzinho, ele vai ter 30 volts. Aí com esses 30 volts eu aplico no potenciômetro, eu vou variar de 0 a 30 a amplitude. Eu variando de 0 a 30 a amplitude, eu consigo drenar muito mais corrente com essa quantidade de transistor, mantendo o Duty Cycle baixo. Eu posso até diminuir de 45 para 30 de novo. Então é algo de se pensar no próximo vídeo dessa carga. Eu tenho algumas fontes para montar aí, eu vou testar ela bastante. Ela funcionou muito bem, né? Você pode deixar ligado aqui, ó. Ela fica, as fontes minhas ficam até já no amarelo ali de alerta, porque já chegaram quase no limite, né? E ela fica, ó, tá 80 amperes aí. É que eu não vou deixar muito, pessoal, porque o fio vai esquentar aqui, vai começar a sair fumaça, vai virar um fuzuê, né? Mas ela, ó, estável, funcionando muito bem, né? A ventilação acelera, diminui automaticamente por causa desse arranjo aqui. E o funcionamento ficou muito bom, né? Eu consegui chegar no que eu queria, um patamar muito legal. Pessoal, outra pergunta que me fizeram é o pessoal que trabalha com energia fotovoltaica. Leonel, eu tenho uma empresa que faz manutenção com equipamento aí que trabalha com energia fotovoltaica. E é o seguinte, eu tenho uns inversores lá, algumas coisas, só que trabalha com 50 volts. Dá para usar? Dá. Desde que os capacitores aqui sejam por uma tensão mais elevada. Você que vai trabalhar com 50, 60 volts, eu aconselho colocar
No máximo, tá? No máximo, capacitor de 63 volts. Aplicar no máximo 50 volts. Por quê? Imagina comigo assim, ó. Essas peças aqui são componentes ativos, né? Você tem potência dissipada em cima de cada transistor. Supondo que eu tenho aqui 100 watts em cada transistor, então eu tenho 16, eu tenho 1600 watts. Lógico, aqui eu tenho 200 watts, então eu vou ter 3.2 kW. Mas assim, vamos colocar número. Eu tenho aqui 100 watts em cada transistor, então eu tenho 1600 watts. Só que eu tenho 1600 watts. Se eu colocar 100 amperes em 12 volts, eu tenho 1200 watts. Legal? Se eu colocar 100 amperes em 20 volts, eu já vou ter 2 kW. Entendeu? Então eu tenho que pegar a somatória de toda a potência. Eu sempre faço isso com fonte de alimentação. Eu tiro 30%, porque lá no datasheet, né, a gente tem o datasheet do componente lá, fala 200 watts. Legal, só que a 25 graus. Aqui vai chegar até 70 graus. E aí não tem como eu considerar 200 watts. Então eu tiro 30%. Então supondo que eu tenho 200 watts em cada transistor, eu vou somar tudo, vou tirar 30%, aí eu vou ter o total de potência da minha carga. Nesse total de potência, eu vou ter que trabalhar em cima respeitando margem. Por exemplo, se eu vou trabalhar com tensão mais alta, a 50 volts, se eu tentar puxar 100 amperes com 50 volts, eu tenho 5 kW. Vai pegar fogo em tudo. Então, aí, mas eu preciso, Leonel, 50 volts e 100 amperes. Aí você vai ter que usar uma carga maior, um dissipador gigantesco, e ao invés de 16, você vai ter que colocar uns 80, 70 transistor, tá? Nessa pegada aqui mesmo, e colocando tudo em paralelo, né? Mas por quê? Porque você vai dividir a potência total, a corrente total, por cada transistor, e você vai ter que respeitar a potência dele. E esquece falar assim, ó, meu transistor é para 90 amperes, igual aqui, ó, 90 N20, 90 amperes, e eu com menos de 90 eu taquei fogo em 3, 4. Mas por quê? O duty cycle alto, a potência dissipada em cima, o calor gerado foi muito grande. Hoje aqui está ajustado em 2 kHz. Outra coisa também, ali estava em 1 kHz naquele projeto ali. E aqui já pronta está em 2 kHz, 45% o ajuste. Eu coloquei um potenciômetro multivoltas, tá? Se você não tiver um multivolta, você pode colocar um potenciômetro comum. Porém, conforme você vai girando, a corrente vai subir bem rápido. Então é legal se você puder, né, colocar um multivolta, que aí você consegue, ó, ajustando de 1 em 1 ampere. Né, você consegue ter esse tato, tá? Para o projeto futuro, na hora que eu conseguir fazer aquele sistema aqui de aumentar a amplitude do sinal aqui, dá pra gente colocar 2 potenciômetros, um ajuste fino, um ajuste grosso, dá para enfeitar mais. Mas eu não queria enfeitar muito, porque eu queria deixar ela funcionando para validar o projeto, né, para mim poder finalizar ele, ver que realmente funciona e aí sim poder trabalhar. Porque se eu começo a enfeitar muito aqui, aí ela fica dando alguns probleminha, alguma coisinha, aí eu já não sei se foi o negócio que eu inventei, se é o projeto. Então eu falei, eu vou fazer o mais basicão mesmo, o mais simprão possível para funcionar. Funcionou, aí agora a gente vai começar a enfeitar. Coloca 2 ajustes, né? Coloca alguma coisa. Questão de transistor eu acho que dá. Com essa mesma quantidade de transistor eu consigo chegar nos 140 amperes. Do jeito que tá, com o duty cycle baixo, né, com a amplitude aqui, não dá nem em 12, né, porque a gente tem ainda 1.7 aqui, então tá dando menos. E fora isso, tem as perdas, né, um pouquinho no potenciômetro, nos resistores. Então deve estar chegando uns 9 volts de amplitude aqui nos gates. Se eu conseguir chegar com amplitude alta, eu consigo extrair muito mais potência com a mesma quantidade, sem exceder o limite do duty cycle, né? Eu falo do limite do duty cycle, só uma consideração a se fazer, né, sobre esse assunto. Quem tem máquina de solda inversora e trabalha de serralheiro, trabalha de soldador, né, caldeireiro, enfim. Se você utilizar uma inversorinha daquelas lá, numa extensãozinha fina, de 2,5, fiozinho 2,5, você pode ter certeza que uma hora ou outra ela vai abrir o bico. Vai lá e queima os IGBT dela. É batata. Mas por que, Leonel? Não, eu tava forçando.
Não é. A inversora ela tem uma eficiência muito grande, 87%, né, 90% dependendo da marca. Só que ela tem uma eficiência muito boa em relação à tensão de entrada. Quando você tem uma tensão de entrada que cai muito, eu ponho uma extensãozinha com fio fino, na hora que eu começo a soldar com a inversora, a tensão na entrada dela começa a cair, porque o fio é fino. E aí o que acontece? Os transistores vão, no Duty Cycle, vão querer abrir, aumentar o Duty Cycle para compensar isso daí, para manter a eficiência dela alta. É a hora que os transistores forçam, ela queima os IGBT. Então, conselho para quem faz manutenção nesses equipamentos. Compra uma extensão, cabo PP, ó a dica. Cabo PP, que é um cabo, né, encapado, um cabo preto, cabo PP 2 por 4 milímetros. É um pouquinho caro ali, mas assim, você vai ter um custo uma vez só. Você vai comprar essa extensão e aí você vai ficar sossegado, despreocupado, né? Tua maquininha vai funcionar por muito tempo. Do sinal, eu não coloquei o amperímetro e o termômetro, pessoal, porque isso daí é acessório, né? É fácil. Se um dia vocês quiserem saber como é que liga, aí a gente faz um outro diagrama, tudo. Mas aqui assim, é tranquilo, é um amperímetro comum e um termômetro comum que eu quis colocar para monitorar a temperatura do dissipador, tá? Pessoal, tá aí, ó, a carga como ficou por dentro. Capacitor aqui de 22.000 micro. Eu ainda não deixei tudo a fiação amarradinha, tudo, pessoal, que eu ainda vou fazer aquele upgrade, tá, do driver ali para poder aumentar a amplitude. Ó, eu tô com 2 kHz, 45% de duty cycle, tá? Cabeamento aqui todo. Alguns fios eu andei trocando, tá? Coloquei maiores porque teve alguns transistores aqui que eu tive que trocar, então nesse de ficar soldando o fio acabou cortando, ficando muito curto. Coloquei alguns fios novos. Os transistores aqui vocês estão vendo que teve alguns transistores que já não é mais o 90N20. Desse lado é tudo 90N20, aqui não. Aqui já tem alguns que foram trocados, né? Eu tenho lá os 50N10. Aqui eu tenho IRFP 260 aqui também, enfim. Como eu tinha comentado, alguns eu tive que andar trocando, né? Eu dei uma organizada um pouquinho aqui nos cabos, né? Depois eu vou amarrar aqui também. Aqui eu mantive os capacitores, né? Eu tenho 3 capacitores de 4700 por 35, um de 22.000 por 35, o indutor, né? Aqui é o dissipador, os transistores. Tô com as 3 fontes ligadas, tá, pessoal? Vamos lá, vamos aumentar aqui só para vocês verem. Ó, chegou numa corrente legal, ó, 80, 78. É que esse fiozinho aqui, ó, já andou até dando uma derretida, ó. Por isso que eu não forço muito, pessoal. Gravando esse vídeo aqui, fazendo os testes, dá uma olhada. Já pipocou tudo o fio, ó. Então, para não forçar muito, ó, o ventilador, um pouquinho que a gente força, ó, passou de 42 aqui, ele já acelera. Tá, mas ficou legal, ficou bem acertadinho agora, tá estável, né? Não tá queimando o transistor, não tá auto-oscilando. Eu achei que ficou bem bacana. Tá bom, pessoal? Aqui é o transistinho dos ventiladores. Tem um ventilador aqui dentro. Olha lá, ó. Tem um ventilador aqui dentro e um aqui na parte de trás, ó. Só. Eles dão conta aí da ventilação tranquilo. Coloquei um termômetro digital. Tá fixado aqui junto com o sensor dos ventiladores e um amperímetro digital. Só, nada de muita. Tem que ficar o mais simples possível, né? Um equipamento aqui que a gente vai fazer para testar fonte, essas coisas, então simprão. Né? O gabinete aqui era um antigo estabilizador. Deu o tamanho certinho, pessoal. Coube aqui o dissipador. Tem uma fontezinha ali para alimentar o painel e os ventiladores. Aqui ficou um indutor. Tá? É importante ter esse indutor e os capacitores, né? O capacitor tá aqui, ó. Esse capacitor também tá ligado aqui, ó, na saída do indutor, tá? No lado dos transistores, para ter esse filtro contra harmônicos, né? Mas ficou bem legal, pessoal. Tá aí. Finalizado. Vou deixar aqui na descrição o diagrama completo para você montar, para você pesquisar.
tá? Eu vou fazer um artigo bem legal, vou postar lá no site. E lá, eu vou deixar aqui o link do site, e lá você vai ter toda a descrição do funcionamento, você vai ter o diagrama, vou deixar também o link do vídeo, né, dessa outra carga aqui também, tá bom? Tá bom, pessoal, então eu queria explanar um pouquinho, eu vou mostrar depois ela interna para vocês, mas eu acredito aí que ficou um resultado, graças a Deus, muito bom, graças a Deus, e eu queria agradecer muito a vocês aí que acompanharam essa saga aí até esse vídeo, né, a parte 4 aí, tá bom? Muito legal, espero que vocês tenham gostado, né, espero que vocês tenham apreciado aí o projeto, né, na sequência a gente vai fazer mais alguns outros projetos aí, e vai estar bem legal, tem uns projetos muito bons que eu quero compartilhar com vocês aí, a gente vai começar a desenvolver umas coisas aí, e eu quero que você acompanhe a gente, se inscreva, deixa o like, compartilha com seus amigos, dá uma força pra gente, agradecer muito aos nossos patrocinadores, que têm sempre nos ajudado, sempre têm nos abençoado, olha, que Deus abençoe e recompense vocês grandiosamente, tá? Agradecer você que nos acompanha sempre, você que é inscrito, você que sempre está interagindo conosco, meu muito obrigado, tá? E você que não é inscrito, se inscreve, porque é um motivo de muita alegria, tá? Fazendo parte do dia a dia de vocês também. Beleza, pessoal? Então, tá aí o projeto finalizado. Vou deixar o link na descrição do diagrama. Espero que vocês tenham gostado. Beleza? Até o próximo vídeo. Que Deus abençoe a todos. Valeu!